Graça e paz, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que esse dia seja um dia onde a palavra, as instruções e as direções do Senhor possa se refletir nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que enfrentamos. Que a palavra do Senhor venha ser viva, né, nos direcionar como um GPS. Possa ser um GPS nas nossas vidas, nos direcionando, nos caminhando e nos levando aonde Deus deseja. Isso é muito importante. Estamos aí nessa jornada com 2 Samuel. Estamos já no capítulo 2. Capítulo 2 começa de uma forma e termina totalmente de outra. Começa onde nós vemos aqui, depois de algum tempo, então nós vemos Davi, mesmo depois da morte de Saul, mesmo depois de todas as questões que ele viveu, ele ainda tem paciência. Né? Acho que é por isso que ele escreve Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Então ele espera com paciência. Então depois de passado algum tempo ele consulta ao Senhor. Então duas situações muito claras que nós vamos ver. É a questão e a ideia de consultarmos ao Senhor, pedirmos direção ao Senhor, pedir que o Senhor nos mostre o caminho que Ele quer para que onde possamos estar. E também aguardar nesse momento, mas não só aguardar, não só ficar ali na expectativa, mas esperar e consultar o Senhor. E Davi faz isso, então Deus direciona a Davi para que Davi vá até Hebron, e ali em Hebron ele é consagrado rei, ele faz uma aliança com o pessoal de Jabes de Gileades por aquilo que eles fizeram, tanto com Saul como com Jonatas, né, de realmente ir lá buscar os corpos deles e enterrá-lo como dignos, né, como rei e como filho do rei. A gente vai ver. Quando começa, já na segunda parte do texto, a partir do versículo 28, nós vamos ver que o texto muda, né? Onde Abner, ele coloca Isbosete como rei. Então nós percebemos que aqui que as nações de Israel, as tribos do Senhor estavam agora divididas. E que nós podemos pensar muito claro com esse texto que toda e qualquer divisão traz muito prejuízo. Toda e qualquer divisão traz muita dor, muito sangue derramado. Toda divisão, toda falta de acordo traz um estresse, um cansaço muito grande. E muitas vezes o que nós mais precisamos é disso, é de entrarmos em acordo, porque nós vamos ver aqui no versículo 17, que vai dizer assim: E houve uma violenta batalha naquele dia. É muito comum a gente ver nos textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, aqui no Pentateuco, Samuel e Reis, bastante guerra, muita guerra. É muito comum onde Deus intervém, onde Deus age, onde Deus move. É muito comum. Mas essa batalha não é comum. Essa batalha não é daquilo a qual Deus havia planejado, porque são batalha entre famílias. É batalha entre a nação de Deus, é Israel guerreando contra Israel. Tudo isso por falta de direção, tudo isso por falta de buscar o Senhor, isso tudo muitas vezes por orgulho, por não querer sentar, por não querer conversar, por não querer analisar. E vamos ver que aqui o texto vai dizer que muito sangue foi derramado. E o que nós pensamos hoje nas nossas vidas, quantas vezes, quantas lágrimas são derramadas, muitas vezes quantos estresses vivemos de forma desesperadora, por muitas vezes não querer buscar um acordo, buscar uma conversa, fugir de algumas conversas. E muitas vezes isso nos traz um grande prejuízo, assim como foi para Israel. Ali onde um está buscando por um lado, buscando pelo outro, cada um puxa para o teu lado, e ali nós começamos a ver quantas situações vão acontecer. Quantas situações? Percebemos que o texto começa onde Davi esperando no Senhor, onde Davi consultando ao Senhor, e termina enterrando o seu sobrinho, termina passando por algumas situações, termina vivendo uma derrota muito grande. Os de Davi foi menos, mas o de Isbosete muito mais. De uma guerra desnecessária. E aí a gente precisa parar. Será que os estresses que nós estamos passando, será que as situações que nós passamos é verdadeiramente necessário? Se for necessário, eu preciso tomar ela com toda a força e resolver. Não adianta ficar esperando para depois, esperando para depois. Então a questão, né, não é guerrear e também não é fugir da guerra.
A questão é guerrear a guerra certa, é brigar a briga certa, é realmente buscar a direção do Senhor e ver aonde nós precisamos ir. E que o Senhor nos direcione nisso, que o Senhor nos guie nisso para viver o querer e a vontade dEle, como eu iniciei hoje falando, que possamos realmente buscar ao Senhor para que Ele possa ser verdadeiramente o nosso GPS, aquele que vai nos direcionar, aquele que vai nos guiar e aquele que vai nos levar a viver o Teu querer e a Tua vontade. Amém? Um excelente dia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que Ele te dê direção. E que, se necessário, também Ele te dê muita, mas muita paciência para sabermos esperar o momento, o tempo e o agir dele sobre as nossas vidas. Deus abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.